Converso agora com o advogado Kleber Serafim dos Santos. O nosso assunto é o obsoleto Código de Posturas de Araçatuba. Bom dia, doutor Kleber, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Doutor, o que mais lhe causa espanto em relação ao nosso Código de Posturas? Alessandra, na verdade a legislação ela tem que ser atual, ela tem que regulamentar o que está acontecendo e dar possibilidade de regulamentar situações futuras. No caso do Código de Postura, além dele já não representar a realidade do município, que cresceu muito nos últimos anos, ele se tornou obsoleto porque ele regulamenta situações que já não acontecem mais. Por exemplo? Olha, no Código nós verificamos questão de formigueiros, a exterminação de formigueiros, exterminação né? de formigueiros, manutenção de currais no centro da cidade, coisa Nossa. que nem mesmo nos anos 70 eles não existiam mais. É porque também existe um plano diretor, né, que não permite currais na área urbana da cidade. Exatamente. O próprio processo de expansão urbana já foi eliminando. Hoje mesmo nós não temos, são raras, eu não conseguiria enumerar para vocês, casas de madeira na cidade. Quanto mais currais. Então, a legislação ela não acompanhou a evolução da cidade. Doutor, e o código ele foi elaborado em 1971, portanto há 41 anos. O senhor acabou de dizer que já naquela época ele era obsoleto. O que acontece é o seguinte, ele foi publicado em 71, então ele veio de um processo anterior. Então, a elaboração foi entre as décadas de 50 e 60, exatamente. Assim. Então ele refletia uma outra época. Hoje, mais ainda, ele já não tem essa expressão. Ele já foi alterado por diversas leis esparsas. Nós temos aí, como eu já havia te explicado anteriormente, o Estatuto das Cidades, o próprio Código Civil, que na época era de 1916, hoje nós já temos um de 2002, que já regulamenta uma série de atividades. Doutor, e por que há essa dificuldade em fazer com que as leis acompanhem a evolução das pessoas, das cidades, da sociedade como um todo? Sempre houve esse problema? Não, o problema existe porque ele vem de um processo lento, né, de discussão entre a sociedade, entre o legislador. Então sempre vai haver uma defasagem? Sempre. Agora, o que o legislador precisa? Ele precisa estar realmente antenado com o que está acontecendo, não só na sua cidade, como em cidades maiores. A ideia não é copiar o que está sendo feito em outros lugares, mas tentar atualizar a sua legislação para dar possibilidade dela regulamentar aquilo que está acontecendo e visualizar aquilo que virá a acontecer. Bem, dentre as aberrações do Código de Postura, a gente pode citar, né, como o senhor disse agora há pouco, a exterminação dos formigueiros, que segundo aí pesquisadores isso causaria um desequilíbrio ecológico, né? Porque as formigas elas ajudam aí em relação aos cadáveres de animais, né? Ela acaba consumindo esse resto aí que fica no meio ambiente. E outra aberração é a obrigatoriedade de se pintar as residências, os imóveis em geral, de 4 em 4 meses, doutor. Que absurdo é esse? Veja bem. Isso é até inconstitucional. É inconstitucional. Né? Não é razoável. Ele fere o princípio da razoabilidade. Você obriga a pessoa a pintar o seu imóvel de 4 em 4 meses. Seria até bom, né? E não vou falar em 4 em 4 meses, mas seria até bom que a cidade pudesse ficar realmente bonita, mas esteticamente. Ninguém pode obrigar a mas isso. Obrigar um cidadão a fazer uma despesa de 4 em 4 meses seria irrazoável. Será que e o próprio administrador público, ele também não dá o exemplo. Então, ele já teria que começar dele pintando. Exatamente. Então, pintando os prédios públicos, exatamente. Evidentemente. Será que tinha algum pintor parente de um legislador que sugeriu essa regra? Na verdade, a sociedade ou dono é ouvida. de empresas aí que comercializam tintas, né? Exatamente, é possível. Dá até para a gente pensar nisso, porque é realmente um absurdo. E, doutor, o que deveria ser feito hoje para atualizar esse código? A sociedade, na nossa Câmara, teria que estar trabalhando ou para fazer uma nova legislação mais atual, mais antenada com a nossa realidade. E nós temos que fazer aliás, o legislador em si, ele tem que raciocinar levando em consideração outras legislações mais atuais. Eu acabei de citar o Estatuto da Cidade, que tem a preocupação de regulamentar o desenvolvimento da cidade de forma sustentável.
Então, hoje nós temos preocupações mais modernas, mais atuais, como economia no consumo de energia elétrica, algumas construções ecologicamente sustentáveis, o uso da água, a preocupação até com as nossas praças. Com a segurança também, com a segurança. A preocupação lá em 70 era mais uma questão sanitária. Hoje eu analiso a situação mais com essa preocupação ecológica. Você tem que garantir meios para a cidade crescer sem afetar o ecossistema. Então, o nosso código está na contramão da ecologia, gente. Totalmente. Porque exterminar formigueiro é o fim da picada. Exatamente. A questão dos formigueiros é um exemplo, né? A questão de condução de animais, dos carros de boi cães são que não proibidos podem na cidade. latir em determinado horário. Não, isso é senhor, bem lembrado pelo senhor. Os cães, segundo o nosso código de postura, deveriam ser amordaçados durante a noite para não perturbar o sossego público. Exatamente. Que absurdo não, isso. É um absurdo. Mesmo porque é uma questão natural. O latido é uma questão natural. Já naquela época era um absurdo, né? É que eu digo assim, no século passado se toleravam algumas coisas, até pela própria ignorância. Então, você já imaginou, o cachorro vai latir até as 10 da noite, depois ele não pode latir mais. Eu não consigo nem segurar um jovem numa festa, quanto mais um animal, que é totalmente irracional. E naquela época não devia ter muitas entidades aí que lutem pelos direitos dos animais, né? Verdade. Por isso que essa lei passou. A preocupação era outra. A preocupação era outra. Doutor, então tem que se fazer uma revisão com novas propostas para enterrar esse código atual, né? Ele é totalmente em desuso. Não que o desuso em si revogue lei, entendeu? Na prática, no Brasil, infelizmente, tem essa questão de a lei pegou, a lei não pegou, o que se usa e o que não se usa. O processo legislativo em si, ele tem que ser observado até para criar um código que venha a regular não só a convivência entre o cidadão com o outro cidadão, mas do cidadão para com a administração. Porque essa também é uma finalidade do código, é regulamentar a forma com que o serviço público é prestado. Certo. Então, nós temos esses dois lados no código de postura. E no desuso, ou em razão dessa falta de atualização, você acaba não tendo conhecimento do seu próprio direito. Então, o cidadão não se faz reivindicar, primeiro porque ele não conhece, e segundo porque ele não tem acesso. A legislação, como você disse, nasce morta, porque é totalmente ultrapassada. Doutor, o senhor citou o Estatuto das Cidades. O Estatuto se sobrepõe ao Código ou não? O Código continua existindo, continua valendo o que está ali? Eu diria que eles estão no mesmo nível, eles estão trabalhando junto. Um completaria o outro. É que no caso do Estatuto, ele é mais abrangente no que diz a questão de loteamento, do próprio crescimento da cidade. O Código de Postura em si, ele está mais regulando o direito de vizinhança. Ah, correto. Entendeu? É cidadão com cidadão. Então ele cria várias regras de conduta para o cidadão de Araçatuba. Agora, no sentido prático, qual o prejuízo de nós termos um código ultrapassado, em vigência? Olha, o prejuízo... Para o cidadão. Para o cidadão, ele fica desamparado. Justamente por ele ter nascido para regular essa situação de vizinhança, e ele não sendo atualizado, ele não sendo efetivamente praticado, o cidadão fica órfão. Você vai discutir divisão de terreno, mas você tem que buscar em outras legislações. O cidadão, com essa legislação, eu sei o que Araçatuba me diz sobre direito de vizinhança, sobre regulamentação do meu horário, até que hora que você pode fazer barulho. Hoje mesmo nós estamos aí discutindo carros de som na rua. Sim. Direito de sossego. Tudo isso está regulamentado no Código de Postura. Só que, ao mesmo tempo, a grande maioria não tem acesso. Ela não sabe nem que existe o Código de Postura. Então, com essa facilidade de consulta, fica muito mais fácil para o cidadão poder se defender, buscar os seus direitos. E onde é que o cidadão pode consultar? No caso do Código de Postura, a Câmara Municipal disponibiliza no site toda a legislação municipal. câmaraaraçatuba.com.br. Isso, câmaraaracatuba.sp.gov.br.
ali eu posso fazer consulta da legislação municipal, inclusive do Código de Postura. Ah, então fica aí a dica também. Isso. E o alerta para os nossos legisladores atualizarem o nosso código e, como o senhor disse, contemplar aí o direito do cidadão araçatubense. Isso. Né? Com situações atuais, gente, não da década de 50, lá, né? Há meio século já, meio século atrás. Doutor, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo oportunidade. estourou. É um assunto muito curioso. A gente poderia ficar aqui muito tempo, mas não dá mais. Eu agradeço a sua participação. Eu agradeço a oportunidade, Alessandra. Um ótimo dia para o senhor. Até a próxima.